Por quê? Queridos irmãos, hoje daqui a pouquinho, nós vamos realizar um ato profético, hein? Um ato profético com o nosso projeto de vida, hein? Para aqueles que fizeram o seu projeto de vida. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ato profético, para que a gente possa entender o que realmente nós vamos fazer aqui. Então você que trouxe a tua Bíblia, abra conosco lá em Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo de número 28. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Gênesis 28, diz assim, Gênesis 28, versículo 10. Amém? Todo mundo achou? Posso ler? Então vamos lá. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Glória a Deus. Quando Jacó teve essa experiência, a vida de Jacó não estava muito boa, não. Ele havia cometido alguns erros, alguns atropelos na sua vida, havia feito algumas coisas erradas, havia pegado um caminho meio desagradável, e isso gerou uma certa confusão, um conflito muito grande na sua família, mais especificamente no seu irmão Esaú, o qual começou a lhe perseguir, e uma perseguição de morte. E é por causa disso, para que não houvesse uma morte na casa e na família de Isaque, que a sua mãe lhe disse assim: Jacó, você vai fugir lá para as terras do meu irmão Labão, e vai ficar um tempo morando lá, porque o teu irmão quer tirar a tua vida, e eu não quero esse problema aqui dentro da família. Então Jacó, ele foge da sua casa. Então a situação de Jacó naquele momento é uma situação desagradável, um conflito com o irmão mais velho, um descontentamento com o pai, porque ele havia mentido para o pai,
uma preocupação excessiva da sua mãe, com medo que os dois irmãos brigassem e acontecesse uma morte. Jacó sai de casa sem recurso nenhum. Você vê que ele não tinha nenhuma tenda para armar essa tenda e dormir, repousar à noite, sendo que ele saiu de casa sabendo que faria uma jornada de muitos dias. Já na primeira noite ele tem que dormir no relento e com a sua cabeça sobre uma pedra. Então a situação de Jacó não era muito boa. E é muito natural que as pessoas, quando se encontram numa situação como essa, algumas ou acabam tendo uma extremidade de vitimismo. Eu sou um pobre coitado, eu só tenho azar na vida, Deus não olha por mim, Deus não faz nada por mim. E outras pessoas acabam tendo uma atitude excessiva de culpa. Eu faço tudo errado, eu sou miserável, Deus nunca vai me abençoar, o pecado que eu cometi é muito grave. Só que a verdade é que a Bíblia nos mostra que Deus, mesmo diante de pessoas que cometem alguns erros, Deus é um Deus que não volta atrás dos projetos e planos que Ele tem na vida do ser humano. Deus tinha um projeto na vida de Jacó, Deus tinha um propósito na vida de Jacó, assim como tem com a minha vida e tem com você também. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tinha um propósito na vida de Jacó, e Deus providenciou uma forma de falar com Jacó. Pastor, mas Deus nunca tinha falado com Jacó? Provavelmente Deus já tinha tentado falar com ele inúmeras vezes, mas ele não percebeu, ele não ouviu, ele não atendeu, ele não deu crédito da forma como Deus estava falando com ele. Então naquela noite em que ele estava desprovido de abrigo, estava desprovido da família, estava desprovido do conforto, naquela noite em que ele estava em uma situação deveras difícil, Deus fala com Jacó de uma forma que ele entende. Deus fala através de um sonho. Você veja que o meio de comunicação de Deus foi um dos mais comuns para nós hoje. A maior parte de nós, em algum momento, em alguma noite, tem um sonho. Deus faz uso desse meio de comunicação para falar com Jacó. E Deus continua até hoje. Em alguns momentos Ele fala conosco em sonhos. É hoje que Deus ele é muito plural na sua forma de comunicação. Ele não fala só em sonho. Ele fala na pregação, ele fala numa palavra, na leitura do texto bíblico, num hino cantado. Ele fala o coração da pessoa. Deus tem muitas formas de falar em profecia, em revelação. Mas o importante que nós vemos nesse texto é que Deus fala com Jacó e ele entende que é Deus falando. Ele acredita que é Deus falando. Ele dá crédito que é Deus falando. E eu digo uma coisa para você: todos, em algum momento, Deus está se comunicando. Com todos, Deus está se comunicando. Não existe o melhor e o pior. Não existe o mais santo e o mais pecador. Não existe o mais perto e o mais longe de Deus. Com todas as pessoas, Deus está se comunicando. Naquele dia, então, Deus fala com Jacó em sonhos. E fala com Jacó a respeito de um projeto que Deus tem na sua vida. Agora, o que faz a diferença, irmãos? O que faz a diferença na nossa vida não é a intensidade com que Deus fala. Em alguns momentos a gente gostaria. Quantas vezes você já oramos a Deus dizendo assim: Senhor, revela algo para alguém, que essa pessoa venha e fale tudo que o Senhor tem para a minha vida, com uma revelação, assim de um jeito que não tenha como duvidar. Mas não é isso que vai fazer diferença, irmãos. Eu já vi pessoas em que Deus revelou a vida dela completamente, até pensamentos que ela nunca tinha falado para ninguém, Deus revelou, mas não mudou nada a vida da pessoa.
Porque sabe por quê, irmãos? O que faz a diferença na nossa vida não é a revelação de Deus, é a nossa atitude pós-revelação. Deus vai se comunicar comigo, com você, tem se comunicado a qualquer momento. O que faz a diferença é o que eu vou fazer com a revelação de Deus. Jacó acordou, ó a reação de Jacó, ele disse assim: esse lugar é um lugar terrível. Olha o que ele diz assim, ó: esse lugar é a casa de Deus, Deus estava neste lugar e eu não sabia. Que lugar é esse, irmãos? É exatamente as imediações da divisa da terra que Deus um dia havia prometido para Abraão. Então ele ainda estava em solo da sua herdade, da sua herança. Era a terra prometida para a sua descendência. E ele disse: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. E ele era filho de Isaac e neto de Abraão, grandes homens de Deus. E ele não sabia que Deus estava ali. Você vê como a realidade de Jacó era uma realidade espiritualmente triste. Mas quando ele percebeu isso, quando ele acorda de manhã, depois dessa experiência, ele toma uma atitude na sua vida. Ele diz assim: eu vou mudar minha vida a partir de hoje. E Jacó, ele faz 5 coisas importantes que constituem as 5 acontecimentos naquele lugar, que é o que constitui um verdadeiro ato profético. A primeira coisa é a presença de Deus. Deus estava ali. Ele constatou isso e ele declarou isso. A segunda coisa foi uma promessa de Deus para a sua vida. Ele entendeu que Deus tinha um propósito na sua vida. Irmão, enquanto você não assimilar que Deus tem um propósito e um projeto na tua vida, você vai ficar batendo cabeça. Jacó entendeu, ele disse: Deus está nesse lugar e Deus tem um projeto na minha vida. Jacó estava desprovido de tudo quanto é recurso. Tem gente que acha que vai mudar a sua vida a hora que tiver todos os recursos necessários. Ah, pastor, se um dia eu tiver saúde, minha vida vai ser melhor. Ah, se um dia eu encontrar a pessoa certa para o meu casamento, é que a minha vida vai mudar. Ah, pastor, se um dia eu tiver dinheiro suficiente, eu vou poder cumprir todos os propósitos que estão na minha vida. Se engana. Não é dinheiro, não é um casamento, não é ter uma saúde, não é ter uma estabilidade que vai mudar a tua vida. Sabe o que muda a tua vida? É ter uma coisa muito simples. Nem que seja pouco. Um pouquinho de azeite. É o que é necessário. Só um pouquinho de azeite. O dia que Jacó saiu de casa, ele não conseguiu levar muitas coisas, porque ele viajou sozinho, ele não viajou em caravana, ele não levou servos, ele não levou animais. Então ele saiu a pé, ele não podia levar nenhum tipo de recurso. Então ele levou o mínimo possível para sobreviver naquela caminhada e não ter peso excessivo para carregar. Mas antes de sair de casa, a sua mãe pega uma pequena botija de azeite e entrega para ele. É tão simples, irmãos, é tão simples, é uma coisa tão simples, que passa às vezes até desapercebido na mão de alguém. É tão simples. Uma simples botija de azeite é tão simples que pode passar desapercebido, e até muitas vezes é até esquecido em qualquer canto da casa. Mas a importância que ela tem é o simbolismo que ela carrega. E essa família, a família de Jacó, eles davam uma importância muito grande ao simbolismo do óleo ungido. Porque para eles o azeite, o óleo, representava a própria presença de Deus. Você jamais encontraria um hebreu sem ter azeite na sua mochila. Jamais você encontraria. Porque para eles era o símbolo máximo da presença de Deus. Irmãos, tem gente que acha que precisa muito recurso. Uma vez uma viúva
A mulher perdeu o marido e ficou viúva, e tinha 2 filhos, e o marido deixou uma dívida gigantesca para ela. E o credor chegou sem piedade nenhuma, e disse assim: se você não pagar a conta, a dívida, eu vou pegar os teus 2 filhos, vou vender como escravos para poder saldar a dívida. A mulher ficou desesperada, correu até o profeta e disse assim: meu senhor, querem vender os meus filhos como escravo, e eu não tenho como pagar a dívida. E o profeta olhou para ela e perguntou assim: o que tu tens em casa? Olha como é que às vezes uma pequena botija de azeite passa desapercebido. Ela disse assim: a tua serva não tem nada em casa, vírgula, pensou um pouquinho, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite. O profeta disse: então você tem o suficiente para saldar a tua vida, porque quem tem um pouquinho de azeite tem o suficiente para mudar a sua história. Eu não sei quanto de Deus você tem na tua vida. Pode ser que a tua botija tenha só um pouquinho, mas é suficiente para mudar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? A quarta coisa importante para esse ato profético foi Jacó fazer o voto. Porque, irmãos, normalmente nós queremos que venha da parte de Deus, mas nós não oferecemos para Deus. Então Jacó fez um voto. Jacó disse assim: se o Senhor for comigo, me abençoar, me guardar, para que eu vá e um dia eu volte, então a partir de hoje o Senhor será o meu Deus. Ele não disse que depois ele ia fazer, ele disse: a partir de hoje o Senhor será o meu Deus, e tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Ele faz um voto com Deus. O que é fazer um voto com Deus, irmãos? É assumir um compromisso com Deus. Ele dizer assim para Deus: eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor. A partir de hoje o Senhor vai ser o meu Deus. A partir de hoje eu vou trilhar o caminho de um verdadeiro homem temente a Deus. Qual é a quinta coisa que ele faz? Ele faz uma declaração verbal. Ele pegou aquela pedra onde ele havia tido a experiência, colocou como travesseiro, abriu a botija de azeite e derramou sobre ela. E fez uma declaração verbal. O ato profético é uma declaração verbal de uma vitória futura. É um ato de fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz assim: porque andamos por fé e não por vista. O que Jacó faz? Uma declaração verbal de uma vitória futura. Ele verbalizou aquilo que estava dentro dele, naquele momento que ele acreditava, ele verbalizou isso e declarou, enquanto ele ungia aquela pedra. E ele disse assim: o dia que eu voltar, este lugar será um lugar sagrado. 20 anos depois, ele voltou ao mesmo lugar, mas não voltou do jeito que ele foi. Ele voltou uma das maiores caravanas de animais, de empregados e de filhos que aquela região já conheceu. Uma caravana muito rica e muito próspera. E ele voltou 20 anos depois, acertou as contas com o seu irmão e viveu em paz naquela terra com a sua família. Porque aquele dia ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele e ele fez um ato profético. Quando você fez o teu projeto de vida, é bem provável que um dos itens do teu projeto de vida, você colocou algo que Deus te inspirou a colocar. Algo que brotou no teu coração. Pode ser material, familiar, espiritual, ministerial, não importa o que seja. Mas com certeza Deus te inspirou na hora de você. Nós não fizemos um projeto de vida assim, de um dia para o outro, sem oração e sem preparação. Foi feito tudo com muita preparação. Então hoje chegou o dia de você fazer um ato declaratório, fazer uma declaração verbal de uma vitória futura. Como? Pela fé, em nome de Jesus. Amém? Vou te convidar a ficar. Não, pode ficar sentado. Depois eu vou convidar você a ficar em pé. Pode desligar para nós o celular, nós já vamos orar. Mas antes, nós estamos aqui